Uma pergunta que não quer calar. Sim. Desde quando você desejou ser um arquiteto? Eu descobri que eu queria ser arquiteto bem cedo, quando eu tinha uns 4 anos de idade, imagino. Mas é porque eu morava numa casa que eu adorava a casa e eu lembro que eu brincava com a casa quando eu era criança. E um dia meus pais chegou e falou que a gente ia se mudar daquela casa. E na minha cabeça eu achei que eu fosse para uma casa muito mais legal, muito mais interessante. A gente se mudou para uma casa que eu detestei. E eu ficava buscando o tempo todo como que eu poderia fazer para resgatar a casa que eu tinha na memória. Então foi isso que me deixou extremamente motivado a começar a me interessar por isso. Eu acho que desde muito cedo eu entendi que o espaço interfere muito na percepção que a pessoa tem do seu bem-estar, mesmo de como ela se vê, como ela se relaciona com as coisas. Agora me conta sobre o seu processo criativo. Falar sobre processo criativo é uma coisa meio engraçada, porque eu tenho 2 processos. Ou eu não tenho processo nenhum, e é extremamente rápido, o que geralmente acontece com arquitetura, com qualquer tipo de projeto, que é só o tempo de sentar e fazer. E eu tenho outros trabalhos que pode demorar muito, muito tempo, que eu não consigo chegar a uma conclusão exata, fiel, porque eu fico buscando alguma coisa que eu ainda não me interessei, ou não me agradou, ou que eu preciso de achar uma forma nova, fazer uma nova pesquisa, como por exemplo fazer criação de mobiliário. Isso é uma coisa para mim muito, muito extenuante e um processo muito longo. Olha, para mim a parte de design de produto é uma coisa que não foi planejada e eu acabei me tornando design de produto primeiro foi por uma necessidade, depois foi por um encontro ou um reencontro com coisas, um tipo de pesquisa que eu posso ser mais independente. E o fato de eu ter liberdade de poder fazer o que eu quiser, por um lado me coloca uma cobrança muito maior do que no meu trabalho normal. Então, para isso, sim, eu procuro fazer uma investigação diferente, procuro estudar muito mais e é uma coisa assim que são processos que muitas vezes eu também começo sem fazer a menor ideia de onde eu vou chegar e quais vão ser os fatores que eu vou encontrar. Então, como é um mergulho, e é um mergulho feito assim, sem instrumentos nenhum, isso é uma coisa que, por um lado, me seduz muito e é muito gratificante depois que fica pronto. Olha, eu adoraria poder trabalhar com uma linha de design, coisa assim, que tivesse fatores de preço, fosse uma coisa democrática. Mas, infelizmente, uma coisa que é muito importante lembrar é que nós vivemos num país que não tem indústria. Então, o fato da gente não ter uma indústria especializada implica que a gente tem que fazer um investimento maior, né, e valorizar muito mais a questão de mão de obra. E quando você coloca uma mão de obra artesanal, o que acontece é que as pessoas merecem e devem ser bem remuneradas, né? Então, isso é inversamente proporcional à teoria de bem de consumo. Eu gostaria de poder trabalhar em uma outra área, mas eu sou muito seduzido e eu gosto muito de trabalho artesanal. Inovação é fazer todo dia, não acredito que exista uma coisa assim de inovação. Muitas vezes o que a gente deve fazer mais mesmo é fazer o resgate de coisas que já existem, que infelizmente as melhores ideias são sempre abandonadas. Eu fiz, na verdade, um livro que viraram 3 livros e eles se tornaram livros, mas para mim eu diria que foi um trabalho de divã mesmo. Foi uma análise que eu fiz a meu respeito, fazendo uma retrospectiva de quase 2 décadas de carreira. E para mim me serviu me entender muito melhor, me entender muito como profissional e conseguir identificar os rumos para onde minha carreira segue hoje. Foi um processo delicioso e eu acho que é nada melhor do que a gente ver um trabalho que também tantas vezes fica tão arquivado, tanto no universo digital, ver ele tomar um formato físico. E agora a pergunta que todo mundo quer saber. O que é design para você? Eu acredito que o design é a coisa mais desnecessária que existe. E eu estou copiando um grande gênio falando isso, que é o Philip Stark. E o fato de ser completamente desnecessário não faz menos urgência. A gente precisa de coisas desnecessárias no mundo, né? E as coisas desnecessárias, muitas vezes, são oriundas da beleza, são oriundas de coisas sutis, de pequenas diferenças, que para uma pessoa é perceptível e para outra não. Mas isso tudo dá um gostinho a mais na vida, a gente precisa de um gostinho a mais. Maravilhoso. Alguém aí perdeu algum episódio do Cultura Design?
Que triste. Não fique triste. Tem saída! YouTube! Yes, man! Anota aí, programa Cultura e Design. Na cultura! Não, não é na cultura, é no YouTube. Ah, é no YouTube! No YouTube. Você errou. Você acertou. Ah lá! Ele acertou.